Como já anunciado, o meu tema é o da folha de salários, as incidências previdenciárias sobre a folha de salários. Eu tenho 20 minutos para falar desse tema e na palestra, no tema específico da palestra, é feita menção a uma série de verbas controversas, como férias, terço constitucional de férias, salário maternidade, auxílio doença, horas extras, etc, etc. Como falar de tudo isso em 20 minutos? Seria impossível aqui tentar fazer a abordagem tradicional de expor sistematicamente a doutrina, a legislação e a jurisprudência, que nesse caso seria quase que exclusivamente a do STJ, sobre todos esses temas. Apresentar, portanto, de maneira bem rigorosa, todo esse histórico legislativo, jurisprudencial e doutrinário de cada uma dessas versas seria impossível em 20 minutos. E além disso, eu creio que seria um tanto quanto frustrante, porque percebo pelas pessoas que estão aqui, que a grande maioria delas já conhece o tema, em maior ou menor grau, mas não seria uma novidade para essas pessoas eu chegar aqui e dizer, em relação a essa verba, o STJ considera que incide a contribuição previdenciária, em relação a outra verba, o STJ considera que não incide nos termos do RESP número tal. Isso, na verdade, em maior ou menor medida já é conhecido de parte de vocês. Então, me pareceu bem, nesses 20 minutos, fazer uma outra abordagem. E a abordagem a qual me venho dedicando nos últimos anos é uma abordagem de crítica à jurisprudência, de estudar os acórdãos que tratam de determinado tema, procurando ver neles, ou me perguntando se há neles discursividade, se há neles coerência, se há neles uma consistência ao longo do tempo. Então, o que eu vou me permitir aqui é eleger dois temas, duas verbas ou dois conjuntos de verbas e examinar os acórdãos do STJ de modo a me perguntar: os ministros do STJ que decidiram a questão julgaram o tema com consistência, ou seja, com coerência dos seus argumentos? Os critérios utilizados por eles para examinar a validade de uma verba, de uma incidência sobre uma verba, também foram os critérios utilizados para examinar outra verba? Os argumentos que um apresentou no julgamento foram analisados e contestados pelos outros? Houve efetivamente uma deliberação entre eles para que se chegasse a uma resposta, digamos assim, fundamentada? Houve uma continuidade do raciocínio à medida que o tempo ia passando? Houve ou não? Isso não me parece uma indagação sem muita importância, porque se nós pudéssemos fazer um resumo da atual compreensão do direito, da atual compreensão, inclusive, sobre a legitimidade dos nossos tribunais, nós poderíamos dizer que os tribunais são legítimos na medida em que examinam de modo discursivo, de modo racional, os argumentos que as partes levam a esse mesmo tribunal. Se os tribunais simplesmente passarem a decidir os casos de modo atabalhoado, de modo extremamente superficial e sem qualquer preocupação com a discursividade, a legitimidade desses tribunais ficaria em xeque. Muito bem. E a metodologia que eu utilizei para fazer essa abordagem foi estudar sistematicamente os acórdãos na íntegra e fazer essas perguntas que eu mencionei antes, de modo extremamente independente, de modo extremamente, digamos assim, corajoso para criticar os julgados, mesmo que eles tenham sido feitos por autoridades tão altas do nosso sistema judicial. Vou tomar então dois temas. O primeiro, o tema do pagamento que o empregador faz ao empregado nos 15 dias que antecedem o auxílio-doença, e comparar essa realidade com a realidade do salário maternidade, que todos conhecem, é o valor que as mães recebem ao longo dos meses que vêm após o seu parto. Ou seja, são duas verbas e que apresentam muita semelhança entre elas. Em ambas, durante o seu pagamento, não ocorre a prestação do serviço, não há o trabalho, em 15 dias num caso, e em alguns meses, 4 ou 6 meses no outro, no caso do salário maternidade. Em ambos os casos parece nítida a natureza de um benefício previdenciário, que é garantido
aos trabalhadores em geral, no primeiro caso, e às mães, no segundo caso. Em ambos os casos, portanto, haveria razões para se pensar que não se trata propriamente de uma verba de caráter remuneratório, porque não há propriamente o exercício do serviço, né? Não há prestação do serviço nesses dois períodos. E o que o STJ decidiu sobre o caso? Qual foi a posição do tribunal sobre esse caso? Eu quero verificar então se essa posição é sustentável, se ela é consistente, etc. Bom, no caso do pagamento que se faz nos 15 dias que antecedem o auxílio-doença, o tribunal considerou que não é válida a incidência. A incidência é inválida. Apesar de prevista em lei, apesar de prevista inequivocamente em lei, o tribunal considerou que, exatamente porque não ocorre a prestação do serviço durante esses 15 dias, exatamente porque ocorre a interrupção do contrato de trabalho durante esses 15 dias, eu estou lendo argumentos lançados pelo tribunal, porque é um benefício previdenciário, o sujeito fica doente, 15 dias sem trabalhar e vai recebendo normalmente o seu salário, reconhece que é um salário, mas não teria essas características. E tudo levaria a crer, portanto, que no exame da verba salário-maternidade, o tribunal também chegaria às mesmas conclusões, com um argumento adicional ainda, de que, no caso do salário-maternidade, o ônus dessa verba nem cabe ao empregador, cabe ao próprio INSS, portanto, o caráter de benefício previdenciário fica ainda mais marcado. Mas, nesse caso do salário-maternidade, o tribunal, ao meu modo de ver, de forma estranha, chega a conclusões diversas. E afirma que o que importa é que seja salário. O que importa é que a lei diz que é salário. Ora, mas também a lei afirma que o empregador é obrigado a pagar o salário do empregado nos primeiros 15 dias antes do auxílio-doença. E é interessante que nunca o tribunal analisa essas duas verbas ao mesmo tempo. Nenhum ministro se propõe a dizer, bom, vamos analisar as duas e identificar o que as torna diferentes, em que aspectos elas são diferentes. Sempre há um tópico como que isolado para o salário-maternidade e depois um tópico isolado para os 15 dias que antecedem ao auxílio-doença. Então, nesse sentido, e aqui eu estou levando em conta principalmente o recurso especial 1.230.957 da primeira sessão, que a maioria dos senhores conhece, que foi publicado em fevereiro de 2014. Nesse acordo, o único voto que me parece, portanto, coerente, sem entrar no mérito se ele feriu o mérito de modo correto ou não, aqui eu estou fazendo uma análise inicial, seria o voto do ministro Benedito Gonçalves, porque ele diz, bom, nos dois casos seria possível a incidência. Ele diz nos dois casos porque as duas verbas são muito parecidas. Alguém poderia pensar, bom, também o voto do ministro Napoleão Maia foi coerente, porque para ele, ministro Napoleão, em nenhum dos dois casos poderia haver a incidência. Como são verbas extremamente similares, para o ministro Napoleão, em nenhum dos dois casos poderia haver a semelhança. Mas por que eu ressalvo o ponto de vista do ministro Napoleão? Porque ele afirma algumas coisas em relação ao salário-maternidade que me parecem muito questionáveis. Qual é a sua argumentação para dizer que não pode incidir a contribuição previdenciária sobre o salário-maternidade? Além de dizer que não pode incidir porque não há prestação do serviço, além de dizer que não pode incidir porque se trata de benefício previdenciário, e isso são argumentos que eu já examinei, o ministro Napoleão vai além e faz alguns tipos de considerações que me parecem mais de política legislativa do que de interpretação do direito posto. E aí lembro que a introdução feita pelo professor Paulo Adi tem muito mais, se eu entendi bem, de política legislativa, no sentido, seria conveniente do ponto de vista macroeconômico que nós, eventualmente, acabássemos com as contribuições previdenciárias, que nós as substituíssemos por outros tipos de contribuições, aliás, o que o governo já vem fazendo. Esse tipo de análise de política legislativa me parece importante, mas eu não me considero competente para fazê-la. Eu não tenho dados, apesar de ser economista, não me considero atualmente com dados suficientes para fazer algum tipo de afirmação clara no sentido dos fluxos macroeconômicos, no sentido dos efeitos que poderão ocorrer numa eventual mudança legislativa. Mas veja o que diz o ministro analisando a lei posta. Ele diz que
não há razoabilidade de se querer tributar um benefício como esse. Ele diz, aceitar a incidência sobre o salário de maternidade seria um estímulo à combatida prática discriminatória, uma vez que a opção pela contratação de um trabalhador masculino seria sobremaneira mais barata que a de uma trabalhadora mulher. Ora, o salário de maternidade já é de custo da Previdência Social, não é de custo do empregador. Em si, contratando um homem, portanto, os ônus seriam durante o período da própria empresa. E no caso de se contratar um homem, haveria a incidência da contribuição previdenciária da mesma forma. Portanto, eu não creio que o ministro tenha dado elementos para se chegar à conclusão que realmente se teria uma prática discriminatória. Mas há um outro problema. Logo depois de afirmar isso, ou seja, não seria razoável, seria discriminatório, ele diz, no item seguinte, num salto lógico, assim, não possuindo natureza salarial, não é devida a contribuição sobre a... Mas como assim? O fato de, do ponto de vista da política legislativa, indicar que nós não devemos tributar, nega o fato de que é uma verba salarial? O que a mulher recebe nos 4 dos 6 meses não é salário? É o que então? É um benefício previdenciário. Bom, mas aí é uma outra discussão, não tem a ver com a política legislativa. Então me parece que nesse momento o ministro faz alguns tipos de afirmação que não são coerentes com o que ele havia feito antes. E também aqui uma observação sobre um episódio interessante e lamentável, na minha opinião. A jurisprudência do STJ era pacífica no sentido da incidência da contribuição sobre o salário de maternidade, certo ou errado? Certo ou errado? No dado julgamento da primeira sessão, REST 1.322.945, de fevereiro de 2013, de repente, não mais que de repente, todos os ministros votam em sentido contrário. Todos os ministros da primeira sessão acompanham o voto do ministro Napoleão, dizendo: não pode incidir contribuição sobre o salário de maternidade, pelas razões X, Y e Z. Ora, um ministro levantar um problema e dizer eu estou contra a jurisprudência desse tribunal, é até interessante para a oxigenação do tribunal, mas todos os outros ministros da sessão, sem discussão, sem dar um voto particular, aderirem ao entendimento dele, de duas uma, ou eles não leram, ou não sabiam sobre o que estavam votando, ou então podem mudar de opinião de maneira muito fácil. Mas, na verdade, eles não haviam mudado de opinião. Parece que a primeira opção realmente é a correta, porque logo depois, nos outros julgados, os ministros voltam a defender que o salário de maternidade deve, sim, ser tributado. Muito bem, isso é uma observação episódica. E passo agora ao segundo campo de análise, que seria o campo das férias gozadas e do terço constitucional de férias. A mesma pergunta aqui se coloca: cabe a incidência da contribuição ou não? Bom, no caso das férias gozadas, é difícil defender que não haja uma natureza salarial, que não tenha um cunho remuneratório. A CLT é expressa nesse sentido, e a jurisprudência do STJ sempre caminhou nesse sentido. Férias gozadas são tributadas pela contribuição previdenciária, dado o seu inequívoco caráter salarial. Bom, de repente, não mais que de repente, e aí nesse ponto eu também uso os versos do nosso poeta Edilson Moraes, no RESP 1.322.945 de 2003, vem o ministro Napoleão no seu voto e diz assim: estou aqui propondo uma revisão da jurisprudência, as férias gozadas não podem ser tributadas. Não podem ser tributadas. E diz, vejam que frase interessante: a legislação trabalhista não pode transmudar a natureza não salarial das férias. Como se antes da legislação trabalhista pudesse existir uma natureza salarial ou não, antes da legislação trabalhista, independentemente dela, e a legislação trabalhista estivesse mexendo no que não é próprio dela. Salário parece ser um tema do direito do trabalho. Então ele diz que não é salário. Aí ele diz: não há efetiva prestação do serviço nas férias. Bom, mas no salário de maternidade também não. Bom, no 13º alguém poderia dizer que também não. Não possui caráter retributivo. Então as férias não possuiriam caráter retributivo, possuiriam caráter indenizatório. Olha, eu acho que essa história de caráter indenizatório vira quase um mantra. Tudo tem caráter indenizatório. Não se pergunta por quê. Bom, por que as férias têm caráter indenizatório? Indenização contra quê? Qual foi o dano? Qual foi o problema? Férias indenizadas é uma coisa. Agora, férias gozadas,
Vocês vão ver depois que se afirma que o terço constitucional de férias tem caráter indenizatório. Indenizatório de quê? É um benefício. O Supremo diz que é um reforço financeiro. Eu, quando tiro férias, já sei que vou ter uma grana a mais. Está me indenizando de quê? Enfim, não estou dizendo que não existam verbas de caráter indenizatório. Existem, muitas, muitas. Sabe-se que o acessório das férias é o período de um terço. O terço constitucional seria um acessório às férias. Como o Supremo considera que não cabe incidir contribuição previdenciária sobre o terço, nós temos que aplicar a mesma coisa sobre o principal, que é as férias. Ora, pelo que eu me lembro dos livros de lógica, na verdade o acessório segue o principal e não o principal segue o acessório. E seria importante saber por que o Supremo decidiu que não incide a contribuição previdenciária sobre o terço, para depois verificar se essas mesmas razões se aplicam ao caso das férias. Mas não foi propriamente isso que ele que fez, estou falando do ministro Napoleão. Muito bem, e é interessante, aí ele diz assim, o Supremo também considera que não se pode tributar pela contribuição previdenciária algo que não se incorpora aos benefícios previdenciários. Mas eu pergunto, as férias gozadas, pagas ao empregado, não são computadas para fins de calcular o seu benefício previdenciário? São, que eu saiba, são. O valor que você recebe nas férias são computados, mas ele afirma que não seria, e aí julga. Mas é algo interessante, também episodicamente. Depois desse voto que ele deu, no 1.322.945, foi em fevereiro de 2013. Logo depois, a turma dele, a primeira turma, e a primeira sessão, julgaram vários casos de férias gozadas. E ele nunca mais deu um voto assim. Ou seja, a parte, o contribuinte, falou, bom, já que nesse precedente houve um entendimento desse ministro, nos outros casos eu vou levar esse caso à tona, eu vou trazer esse caso à tona. Então, em alguns embargos de divergência, a parte dizia assim, olha, há um conflito aqui entre esse RESP e o outro RESP. E o julgamento era unânime, nem o ministro Napoleão dava um voto dizendo por que ele considerava que não incidia sobre as férias, o que também é estranho. Eu não estou aqui condenando o fato dele ter dado um entendimento dissonante da jurisprudência, ele tem todo o direito de fazê-lo, ainda que com argumentos fracos, a meu juízo, mas depois não se entende porque ele não tenha voltado à tona. Ele não dá mais votos nesse sentido, ele acompanha unanimemente, todos os acordos são unânimes. Há uma coisa muito estranha no STJ, tudo parece unânime. Tudo parece, porque na verdade se vê que não é. Bom, e aqui nós chegamos ao texto constitucional de férias. Então veja o que é a questão das férias. A não ser esse episódio do 1.322.945, a jurisprudência era sempre pacífica no sentido da incidência. Texto constitucional de férias, todo mundo sabe o que é texto constitucional de férias. Bom, jurisprudência do STF, do STJ, era pacífica, incide, tem natureza remuneratória, acompanha as férias gozadas, texto constitucional. Bom, isso 2008, 2009, há um acórdão relatado pelo ministro Teori Zavascki, que na minha opinião, hoje em dia, é o ministro que mais entende de direito tributário no STF, no STJ, quando estava lá, não que eu sempre concorde com ele, mas eu tenho uma nítida impressão que o ministro Teori sabe do que está falando. E, efetivamente, pode errar, pode acertar, mas ele tem consciência do que está falando. Bom, e chegamos ao caso em que texto constitucional de férias. O STF, num dado momento, passou a decidir o seguinte, bom, tudo que não é incorporado aos benefícios do servidor público, tudo que o servidor público, como aposentado, não for receber todas as parcelas do seu salário, que depois que ele passar para inatividade, ele não receberá, não será computado, ele não pode pagar contribuição sobre isso, porque tem uma natureza contributiva, de capitalização, portanto não há incidência. E, no caso dos servidores públicos, portanto, decidiu o texto constitucional de férias, como o servidor público, quando estiver na inatividade, não receberá esse texto, ele não deve pagar contribuição sobre isso. Bom, em relação a isso, é uma linha de entendimento respeitável. Mas também o Supremo se deixou levar pelo tal mantra do caráter indenizatório e disse, portanto, tem caráter indenizatório. Bom, não vejo uma coisa levando a outra. O fato de não se incorporar e eu não receber quando estiver na inatividade é um argumento. Agora, daí dizer que tem caráter indenizatório, não sei do que. E não há nenhuma frase que o Supremo explique por que é o caráter indenizatório. Se as férias não têm caráter indenizatório, por que o texto constitucional, que é um benefício, ou como diz o outro, um plus a mais, teriam? Mas enfim, colocou-se isso lá
dentro dessa tendência do caráter indenizatório. E aí vem um acordo que me chocou, do STJ. Por quê? O STJ muda de opinião. O STJ vai dizer assim, bom, já que o Supremo está entendendo que não cabe a incidência, eu também vou mudar a minha jurisprudência e vou dizer que também não cabe. Bom, até aí tudo bem, mas quais são os argumentos que o Supremo usa? Não se fala nada. Será que os argumentos, então, que o Supremo usou para os servidores públicos também se aplicam ao caso dos regimes, dos segurados do regime geral? Não se fala nada. E começou a se aplicar automaticamente, instintivamente, alguém poderia dizer, para os segurados do regime geral. E aí chegamos ao tal RESP 1.230.957, e aí ele que me chocou, porque é assim, o relator, ministro Campbell, diz assim, texto constitucional de férias dos trabalhadores do regime geral. Não pode incidir a contribuição, porque o Supremo já disse que as verbas que não se incorporam aos benefícios previdenciários não podem ser tributadas, e porque as verbas de caráter indenizatório não podem ser tributadas. Ponto. Disse o ministro Campbell. Logo depois vem o ministro Benedito Gonçalves. E aí faz uma argumentação dizendo, ministro Campbell, eu queria dizer o seguinte, as razões que levaram o Supremo a decidir, no caso dos servidores públicos, não se colocam aqui. Em primeiro lugar, disse o ministro, porque esse texto se incorpora no caso do regime geral. Ele é levado em conta. No caso do regime geral é diferente, é levado em conta. Em segundo lugar, não é uma verba indenizatória, por isso. Bom, tudo bem. Nós estamos lendo aqui, nós estamos diante de um tribunal, são julgadores, são argumentos. Próximo a votar, ministro Herman Benjamin. Ministro Herman Benjamin, e aqui eu vou me permitir ler alguns trechos do voto do ministro Herman Benjamin, que eu acho que é necessário fazer essa leitura, que ele diz o seguinte, que a argumentação do ministro Benedito Gonçalves está correta. Diz ele, verifico que o tema da incidência de contribuição previdenciária sobre o adicional de férias gozadas pagas aos empregados seletistas não foi objeto de análise específica nos precedentes jurisprudenciais. O ministro do STJ está falando isso. E ele diz assim, eu examinei todos os acordos e não existe nenhum que fale realmente dessa particularidade. E ele fala, reitero mais uma vez que essa jurisprudência não examinou esse caso. Ele diz, não há dúvida, portanto, que está inteiramente correto o ministro Benedito Gonçalves, que assevera que a jurisprudência formada não analisou concretamente a situação do seletista. Ele vai, analisa, diz realmente que não se aplica, ele até reconhece que se incorpora aos benefícios. Ele diz, não vejo como, logicamente, conferir tratamento diverso ao seu acessório. Ele fala daquela questão do principal do acessório. Mas, de repente, não mais que de repente, ele diz, não obstante, com ressalva do meu ponto de vista, me alinho à maioria. Ponto. Me alinho à maioria. Ponto. E aí, eu, como, não vou dizer nem professor de direito tributário, eu como formado em direito e também uma pessoa que gosta de participar de discussões, etc. O que o ministro Mauro Campbell devia fazer? O que alguém ali devia fazer? Ministro, então agora nós vamos analisar essa situação. Vamos analisar agora, já que nós estamos julgando um recurso repetitivo, e já que o senhor falou que na verdade a nossa argumentação é falha, o senhor reconheceu, vamos então analisar. É aplicável ou não? Não, ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Não há uma pessoa que diga assim, bom, não, o senhor está errado, nós analisamos sim, ou vamos analisar agora. Não, o acordo morre dessa forma e se chega à conclusão, portanto, que não pode incidir sobre esse tema. E aqui, chegando ao fim, eu digo, e há um detalhe em tudo isso, que talvez explique essa situação um pouco surreal no STJ, que, lamento dizer, não se verifica somente nesse tema. Talvez seja assim, porque todos os ministros sabem que tudo vai desaguar no STF, que no final das contas é o STF que vai decidir. E que o STF pode muito bem, como muitos ministros fizeram no julgamento da Lei Complementar 118, daquele caráter retroativo, que muitos ministros do STF podem, inclusive, puxar a orelha dos ministros do STJ em público, dizendo que o STJ errou, dizendo que o STJ não entendeu nada. Quem quiser comprovar isso pode ler o acordo da Lei Complementar 118, que o ministro Marco Aurélio, o ministro Gilmar Mendes, etc., colocaram os ministros do STJ numa posição muito difícil, em termos de uma autoridade pública criticar a outra. Mas veja,
o STF, de fato, já reconheceu a repercussão geral de todas essas discussões. Esse 1.230.957, que trata da incidência da contribuição sobre o salário maternidade, sobre o texto constitucional de férias, etc., houve recurso extraordinário da Fazenda Nacional, provavelmente o Supremo vai julgar a questão. E, no que diz respeito aos servidores públicos, agora estou falando da incidência sobre o texto constitucional nos servidores públicos, o STF já reconheceu a repercussão geral lá em 2009. Lá em 2009, o STF já havia reconhecido. O que houve, eu falei dessas decisões do STF, o que houve foram decisões de turmas e decisões de ministros, decisões monocráticas. Mas essa questão já foi reconhecida. E também há uma repercussão geral, um caso de 2007, portanto, muito antigo, e eu dou aqui o número para quem quiser, em que 565.160, e a minha colega e amiga Júnia Gouveia me alertou sobre isso. Também nesse RE 565.160, o STF já disse que vai analisar de maneira ampla qual é o impacto da Constituição dizer rendimentos do trabalho e da legislação previdenciária incluir várias verbas. Ou seja, talvez por saber que no final das contas tudo vai parar no STF, é que o STJ seja, digamos assim, usando de um eufemismo, tão pouco rigoroso na hora de analisar essas discussões. E a conclusão aqui eu chego, é que, pelo menos no âmbito do STJ, falta colegialidade. O que é colegialidade? Por que nós temos lá no topo do Poder Judiciário tribunais com vários julgadores? Começamos com um juiz singular, um, e depois chegamos a vários. Porque se supõe que quando várias pessoas se propõem a decidir um tema de maneira colegiada e discursiva, ou seja, um querendo saber qual é o pensamento do outro, quais são os argumentos que fundamentam o pensamento do outro, um estando disposto a rever os seus pontos de vista em função do pensamento do outro, é isso que diferencia o funcionamento do tribunal do funcionamento de uma Câmara de Vereadores. Um deputado do PSDB, um deputado do PT, não vão mudar de opinião no debate. Quando eles vão debater, ontem houve os discursos no Senado, do candidato que perdeu, do candidato, outros senadores do PT, eles não queriam ali chegar a um consenso discursivo, um defendia um ponto de vista, atacando o outro para fins políticos. No tribunal, não. Um desembargador não vai ganhar uma causa, ou perder uma causa, ele quer estudar a matéria, junto com os outros, chegar a um ponto de vista que ele considera o mais correto, o mais adequado. Mas não é isso que se vê. Não é isso que se vê. Parece que o ministro quer ganhar a causa. Então o meu entendimento tem que prevalecer. Eu vou fazer de tudo para que ele prevaleça, porque eu tenho que ganhar. Mas quem ganha é o advogado, é a parte. O ministro, o desembargador não faz isso. Falta colegialidade, falta previsibilidade. Eu pergunto, e queria perguntar, inclusive, consultei o meu amigo Luiz Carlos Martins Alves Júnior, que é PFN junto ao Supremo, porque eu queria conversar com o PFN que ajuda nesse caso. O que levou o STJ nesse 1.322.945? O que levou a que todos os ministros, de uma hora para outra, dissessem que não cabe incidir sobre férias gozadas? Não sei o que levou. Então não há previsibilidade. E, portanto, a minha conclusão é que a academia, e aqui eu falo mais na condição de acadêmico do que de advogado, porque realmente como advogado isso é preocupante, mas do ponto de vista acadêmico nós temos que exigir, e isso eu tenho procurado fazer nas minhas obras, que os tribunais, em todas as matérias, mas a matéria que eu conheço é a tributária, efetivamente cumpram o seu papel, né? A legitimidade, esses senhores que estão lá em Brasília não foram eleitos, bem ou mal, nesse ano nós elegemos uma série de pessoas aí, mas nós elegemos, eles não foram eleitos. Então, a legitimidade deles advém do quão discursiva, do quão deliberativa, do quão racional é a sua atividade. Se a atividade deles continuasse assim, eles não vão estar agindo com legitimidade democrática, com legitimidade discursiva do Estado Democrático de Direito. Ou seja, a minha missão, pelo menos hoje em dia eu procuro desenvolvê-la, é trazer todos esses construtos teóricos do Estado Democrático de Direito à análise diuturna das decisões tributárias, e se eu tiver conseguido contribuir de alguma maneira para isso na manhã de hoje, eu agradeço. Obrigado.